Se você clicou neste vídeo, é porque de alguma forma, lá dentro de você, existe um cansaço que você não está conseguindo mais esconder. Talvez você esteja se sentindo no fundo de um poço, sem forças, sem ânimo, sem vontade de continuar, sem enxergar saída lá em cima. Você olha para a sua vida, para as lutas que enfrenta, para as preocupações que carrega e, sinceramente, parece que está tudo pesado demais. Tem dia que você acorda cansado antes mesmo de levantar da cama. Tem noite que você deita, mas a mente não desliga, o coração fica apertado, os pensamentos ficam acelerados e o descanso não vem. Talvez você já tenha tentado conversar com algumas pessoas, explicar o que está sentindo, mas poucos realmente entendem. Alguns dizem que é frescura, outros dizem que é falta de fé, e isso só aumenta o peso e a culpa aí dentro. E para piorar, às vezes você sente que nem força para orar você tem mais. As palavras somem, vem só o choro, vem o vazio, vem o silêncio. Se é assim que você está, essa oração é para você. Eu quero orar com você e por você, crendo que mesmo nesse fundo do poço, Deus ainda te vê, ainda te ouve e ainda se importa com você. Então, se puder, respira fundo agora, do jeito que você está, e ore comigo assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor neste momento. Eu não chego diante de Ti como alguém forte, como alguém que está bem, como alguém que tem tudo sob controle. Eu chego como alguém cansado, esgotado, ferido, como alguém que sente que chegou no limite. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que eu tenho vivido. O Senhor conhece as lágrimas que eu derramei escondido, as noites mal dormidas, os dias em que eu não tive vontade de levantar, de falar, de continuar. O Senhor sabe das vezes em que eu pensei, eu não aguento mais, eu não vejo saída, eu não sei o que fazer. O Senhor sabe dos momentos em que eu olhei para o céu e mesmo sem palavras, eu só consegui pensar, Deus, onde o Senhor está? Por que eu estou me sentindo assim? Senhor, o Senhor conhece cada pensamento, cada sentimento, cada ferida que eu carrego. Nada está escondido diante de Ti. Hoje, Pai, eu quero reconhecer diante do Senhor. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho força emocional. Eu não tenho força mental. Eu não tenho força espiritual. Às vezes, eu não tenho força nem para orar. Mas é justamente por isso que eu venho até o Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Pai, quando eu digo que estou no fundo do poço, o Senhor entende, porque tantos servos Teus já se sentiram assim. Um dia, um profeta teu pediu para morrer porque não aguentava mais. Um dia, um homem segundo o teu coração escreveu que a alma dele estava abatida, angustiada, que ele só conseguia chorar. Um dia, um homem justo perdeu tudo e amaldiçoou o dia em que nasceu. Mas em todos esses casos, o Senhor não abandonou. O Senhor não virou as costas. O Senhor não disse, você é fraco demais. O Senhor se aproximou, falou, cuidou, restaurou, levantou. Então hoje, Senhor, eu te peço, entra nesse fundo de poço comigo. Se eu me sinto em um lugar escuro, sem saída, sem perspectiva, entra aqui com a tua luz. Se eu me sinto sozinho, faz eu perceber que o Senhor está comigo. Se eu me sinto esquecido, mostra que o Senhor nunca se esqueceu de mim. Toma a minha mente, Senhor. Tu sabes das batalhas que eu tenho travado aqui dentro, pensamentos de desistência, de fuga, de sumir, de que a minha vida não tem valor, de que ninguém se importa, de que nada vai mudar. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, acalma a tempestade na minha mente.
Repreende todo espírito de morte, de destruição, de autodesprezo, de acusação constante, que essas vozes que dizem: você não presta, você nunca vai vencer isso, Deus não liga para você, você é um peso, você é um fracasso, sejam silenciadas agora pelo poder do nome de Jesus. Que a tua voz seja mais alta dentro de mim, a tua voz dizendo: eu te amo, eu estou com você, eu não desisti de você. Eu ainda tenho planos para a sua vida. Senhor, eu te entrego também a minha alma, minhas emoções, minhas dores internas. Tu sabes das culpas que eu carrego, dos erros do passado que ainda me perseguem, das decisões ruins que eu tomei e que hoje ainda me pesam. Tu sabes das mágoas profundas, das rejeições, das palavras que eu ouvi lá atrás e que até hoje machucam. Tu sabes dos traumas, das perdas, das mudanças drásticas que aconteceram e que eu nunca consegui entender direito. Coloca a tua mão sobre a minha alma, Senhor. Onde houver amargura, derrama perdão. Onde houver culpa, derrama graça. Onde houver vergonha, derrama o teu amor que cobre. Onde houver frustração, derrama consolo. Onde houver desânimo, derrama renovo. Eu te peço, cura as feridas que ninguém vê. Alivia o peso que ninguém entende. Senhor, olha também para a minha vida prática. Eu sei que muitas vezes eu estou no fundo do poço, não só por dentro, mas por coisas que estão difíceis por fora. Talvez eu esteja enfrentando problemas sérios na família, brigas constantes em casa, crise no casamento, filhos afastados, conflitos sem solução. Talvez eu esteja aflito por causa da área financeira, dívidas, portas fechadas, desemprego, vergonha de não conseguir honrar compromissos. Talvez eu esteja lutando com a saúde, dores, exames, diagnósticos, remédios, cansaço, limitações. Talvez seja solidão, sensação de abandono, de não ter ninguém para contar de verdade. Seja o que for, Senhor, tu sabes, tu vês, tu conheces cada detalhe da minha história e hoje eu te peço, começa um processo de restauração na minha vida. Eu sei que talvez eu não vá sair do fundo do poço de uma hora para outra, mas que, a partir de hoje, algo comece a mudar. Que hoje seja o dia em que o Senhor joga uma corda lá de cima, o dia em que uma pequena luz começa a brilhar lá no alto, me mostrando que esse não é o fim. Que hoje seja o dia em que, mesmo sem sentir muito, eu começo a crer que o Senhor ainda tem um caminho para mim. A tua palavra diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega e não quebra a cana rachada. Talvez a minha fé hoje seja só um restinho de fumaça, algo quase apagando, mas mesmo assim o Senhor não despreza. Então, com essa fé fraca, pequena, cansada, eu venho até o Senhor e peço: renova as minhas forças, renova a minha esperança, renova a minha fé. Renova em mim o desejo de viver, de tentar de novo, de crer de novo, de orar de novo. Senhor, se eu precisar também de ajuda de pessoas, mostra isso com clareza. Se eu preciso procurar um médico, um psicólogo, um terapeuta, um conselheiro, um pastor, um amigo maduro, dá-me coragem para pedir ajuda. Tira de mim esse peso de achar que eu tenho que aguentar tudo sozinho. Eu não fui criado para carregar o mundo nas costas. Eu fui criado para depender do Senhor. Pai, que eu te peço agora, que o teu Espírito Santo visite o lugar onde essa pessoa está, o lugar onde eu estou. Que a tua presença encha esse ambiente, que a tua paz, que excede todo entendimento, comece a guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Mesmo que eu não sinta arrepio, mesmo que eu não chore, mesmo que eu não veja nada diferente por fora agora, que o meu espírito perceba: Deus está aqui, comigo, neste momento. E Senhor, mesmo diante de tudo isso, mesmo cansado, mesmo sem entender, eu quero fazer uma declaração de fé diante de Ti. Eu quero dizer: Deus, eu estou cansado, eu estou fraco, eu estou no fundo do poço, mas eu não quero soltar da Tua mão.
Eu entrego a Ti a minha dor, o meu cansaço, o meu desânimo, os meus pensamentos ruins, as minhas lágrimas, os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas preocupações. Eu não tenho forças, mas o Senhor é a minha força. Eu não tenho controle, mas o Senhor tem. Eu não vejo saída, mas o Senhor conhece caminhos que eu não conheço. Eu não entendo o porquê de tantas coisas, mas eu escolho crer que o Senhor ainda está no controle de tudo. Eu escolho crer que a minha história não acabou, que o Senhor não escreveu ponto final sobre mim. Eu escolho crer que ainda que eu esteja em um vale profundo agora, o Senhor pode me conduzir a lugares de paz novamente. Por isso, Senhor, mesmo do jeito que eu estou, eu digo, eu confio em Ti. Ajuda-me na minha falta de fé. Levanta-me quando eu cair, sustenta-me quando eu fraquejar, abraça-me quando eu não conseguir orar e, por favor, não me solta, mesmo quando eu estiver prestes a soltar. Em nome de Jesus eu oro e, mesmo cansado, eu digo amém. Se você orou comigo até aqui, mesmo cansado, mesmo sem forças, eu quero que você faça agora um ato simples de fé. Escreve nos comentários: mesmo cansado, eu continuo nas mãos de Deus. Escreve isso com sinceridade, como quem está se agarrando à única mão que pode te tirar desse poço, a mão do Senhor. E se essa oração falou com você, se de alguma forma trouxe um pouco de alívio, um pouco de paz, um pouco de consolo, se você sentiu que Deus te alcançou aí onde você está, inscreva-se no canal Cristo Amou. Aqui, você não caminha sozinho. Todos os dias, às 5 horas da manhã, tem uma nova oração para fortalecer a sua fé, para te lembrar que Deus ainda está com você, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Depois desta oração, continua nessa caminhada ouvindo a palavra. Procure nossas outras orações de consolo, de fortalecimento, de cura interior, de renovo. E agora, pensa em alguém que você sabe que está mal, que está cansado, que está no limite. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Talvez Deus queira usar justamente essa oração para impedir alguém de desistir hoje. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te renove, que o Senhor te abrace por dentro e te faça sentir, mesmo no fundo do poço, que Ele ainda está com você e que Ele ainda tem planos para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.